Vamos iniciar nosso treinamento sobre o correto preenchimento da folha de pontos da Unicef. Existem 7 questões que devem ser levadas em consideração ao preencher as folhas de ponto. A primeira e mais importante é que a folha deve ser preenchida diariamente, toda vez que você entrar ou sair do serviço. Outra ponto importante é que a folha deve refletir exatamente o seu horário de entrada e o seu horário de saída. É compreensível que as pessoas não saiam e não entrem exatamente no mesmo horário todos os dias. Por isso, existe uma previsão, uma tolerância legal de no máximo 5 minutos, para mais ou para menos. Outro ponto importante é que a folha de ponto, além de ser preenchida, deve ser assinada todos os dias, ou rubricada. Um quarto ponto é que a folha não pode ser manchada, rasgada e principalmente não pode ser rasurada. Caso você tenha cometido algum erro, você deve pedir ao seu inspetor ou supervisor que substitua a folha para que você a refaça. Um quinto ponto, todas as informações do cabeçalho devem estar completas. Isso inclui seu nome, nome do seu posto, o horário de trabalho que você executa e também o horário do seu intervalo de almoço ou jantar. Penúltimo, todas as folhas devem permanecer dentro do livro de ocorrência. Isso quer dizer que é proibido você levar a folha de ponto para casa. Essa folha deve permanecer no posto, mesmo que você não esteja lá, pois é passível de ser vistoriada pelo Ministério do Trabalho, a Polícia Federal ou mesmo a supervisão da Unicef. Por último, caso você venha a faltar em algum dia, ou por causa de um atestado, ou por motivo qualquer, esse dia deve permanecer em branco. Iremos agora mostrar alguns erros comuns para que vocês os conheçam e não deixem isso acontecer. Veja esse exemplo. O que há de errado nessa primeira folha de ponto? Você pode verificar que o cabeçalho está completo, o vigilante assinou dia a dia. Porém, note que o horário do serviço começaria de 8 às 11 e o vigilante acabou entrando 10 minutos antes, ou 12 minutos antes, 20 minutos antes. Também na hora de sair, em vez de sair às 17h48, ele saiu às 17h58, 17h59. Isso não é aceitável. O intervalo, como já dissemos, é de 5 minutos para mais ou para menos. Essa folha deveria ser refeita. Veja um segundo exemplo. Onde está o erro aqui? Dessa vez é mais fácil perceber. Você pode perceber que quando o vigilante começa a sua jornada de hora extra no dia 2, ele comete uma rasura. Isso também não é aceitável. Mais uma vez, caso você erre, você deveria pedir uma folha para o seu inspetor para que refizesse. E agora? O que está errado? Cabeçalho completo, os horários 5 minutos a mais, 5 minutos a menos. Porém, note que o vigilante não assinou quando saiu do posto ou quando terminou o seu dia. Isso está incorreto. Deveria apresentar as assinaturas do vigilante. Um outro erro parecido com o anterior. Veja que o vigilante também preencheu a sua folha, porém, ele cometeu o erro de assinar em 4, 5 dias direto. Isso está incorreto, deveria preencher dia a dia. Agora vamos perceber quais são os erros, e aí eu te digo, mais de um erro nessa folha. O primeiro erro que de cara vem à nossa mente é que o cabeçalho está incompleto. Falta a matrícula do vigilante, falta o centro de curso do vigilante. Um outro erro no cabeçalho, o vigilante escreveu vigilante no local do posto de trabalho. Não existe nenhum local de trabalho chamado vigilante. Deveria chamar o nome do banco, o nome da empresa, ok? E por último, percebam que o vigilante coloca todos os dias a mesma entrada, a mesma saída, como já dissemos anteriormente,
isso não é razoável, estaria incorreto. Essa folha de ponto deveria ser preenchida novamente. Então, após essas revisões, vamos verificar o que você deve fazer correto, mais uma vez, para não ter que refazer sua folha de ponto. Estão aí os pontos, novamente. Primeiro, preenchida diariamente. Diariamente com o horário correto da sua entrada e da sua saída. Esse horário de entrada e saída pode variar 5 minutos para mais ou para menos, como já dissemos. Outra, deve ser assinada todos os dias. Não pode cometer os erros de rasura, manchas, rasgos. Outro problema, verificar se o cabeçalho está completo. O cabeçalho deve estar completo com o nome do posto, o horário de entrada, horário de saída, horário de refeição. Sexto ponto, depois que as folhas estão sendo preenchidas, elas devem permanecer diariamente no posto, dentro do livro de ocorrência. Recordo que é proibido retirar as folhas de ponto para levá-las para casa. E por último, caso você venha a faltar em algum dos dias, esse dia deve permanecer em branco. Aí uma folha preenchida de forma correta, pode verificar aí que o cabeçalho está preenchido corretamente, a assinatura do vigilante em todos os dias, o horário de entrada e saída é respeitado, aí 2 minutos a mais, 1 minuto a menos para cada dia, os números não se repetem, o número do posto está correto, está assinado. Esse é uma folha de ponto que deve ser exemplo para vocês. Eu agradeço a atenção, desejo bom trabalho a todos.